Sempre que a gente tem uma cerimônia de posse, e vocês foram empossados como conselheiros, a gente lê as atribuições de vocês, não é? E aí, uma questão importante, que a gente vai ter logo na primeira formação, a socialização dos recursos da educação como um todo, para vocês verem a parte que compete a cada escola. Então, num próximo evento, nós vamos fazer uma discussão sobre grana, né? Porque ter poder de decidir quer dizer ter poder de decidir sobre o dinheiro público também. Então, nós vamos fazer uma formação específica sobre isso com vocês. Hoje, nós queremos reforçar aquilo que compete a vocês. Os nossos expositores vão traduzir isso do ponto de vista histórico, do ponto de vista das lutas que aconteceram no movimento popular, no movimento dos educadores, no movimento de mulheres e de homens também, para que a gente pudesse ter conselhos de escola participativos e deliberativos. Mas seria importante, pelo menos, não sei se está dando para ler daí, a gente mencionar algumas atribuições de vocês. E eu queria fazer isso antes de dar a palavra a eles. Lá na escola vocês receberam a lei, que o Marcelo falou. E na lei está escrito o que vocês devem fazer. São atribuições de vocês. E eu vou mostrar algumas, ler algumas. Vocês vão deliberar, vão decidir sobre as diretrizes e as metas da escola, de cada escola, sobre as alternativas de solução para problemas que vocês encontrem administrativos e pedagógicos, para projetos de atendimento das crianças, para programas especiais. Por exemplo, nós temos o Escola Aberta em 10 unidades, que nós queremos que sejam pontos de cultura, em parceria com a Secretaria de Cultura, os projetos das escolas abertas. Nós temos que avançar muito ali. Nós não podemos ter as escolas depredadas no final de semana. E a gente não acha que escola é lugar de polícia. A gente acha que, pelo contrário, todos da comunidade têm que cuidar da escola. E que os jovens não têm que pular um muro para entrar e usar a quadra. Os jovens que são irmãos e irmãs dos alunos da escola, dos pequenos, se ali existe um espaço para eles, nós temos que abrir a escola para eles. Mas abrir com regras. Quais são as regras? Uma principal, que a gente não deprede a escola dos pequenos. Como é que nós vamos fazer isso? Decidindo juntos. Então, os projetos que relacionem a escola com a comunidade é competência também de discussão de vocês. Mas eu vou colocar algumas outras aí, vou dar uns pulos, vocês têm que ler com atenção. Olha lá, isto tem que ter, cada um tem que ter na mão, não é? Tem que ter isso na mão. Então lá na escola vai chegar um para cada conselheiro, para vocês levarem, não é? E aí, uma coisa bem importante, vocês têm que discutir e dar parecer sobre o quê? Sobre ampliações e reformas. Por exemplo, o Marcelo colocou uma determinação, que nós vamos ter que esticar o orçamento para melhorar um problema que é grave nas escolas, que é o problema de manutenção. Nós já estamos entrando com muitas reformas. Por exemplo, nós estamos entrando com uma reforma pesada no Caique e no Teixeirinha. O Teixeirinha vai virar uma creche que vai trabalhar em conjunto com o Caiquinho, com a creche do Caique e com o Caicão. Então nós vamos ter um quarteirão de escolas do Parque Max Pfeffer. Nós estamos reformando aquilo ali. Mas nós também estamos juntando duas escolas, transformando Gardênia numa grande creche.
Nós estamos ampliando as vagas, mas nós também estamos fazendo reformas para dar mais dignidade para a educação de jovens e adultos no Amália. E isso tem um custo, gente. Nós precisamos fazer melhor o custeio da escola. Nós temos que dar um jeito para a torneira não vazar, para a conta de luz diminuir. Porque se a gente faz isso, a gente tem dinheiro para outras coisas. Por isso que eu digo, vocês vão deliberar sobre coisas do funcionamento da escola, que nos ajudem a esticar e usar melhor o dinheiro público. Vocês vão dar parecer sobre essas coisas. É o que está lá no 2. No 3, vocês têm que garantir mecanismos, junto com a gente, de participação efetiva da comunidade. Olha lá, vocês são representantes da comunidade. A comunidade tem que ser chamada a participar. Vocês devem satisfação à comunidade escolar. Vocês não podem agir da cabeça de vocês. Vocês devem satisfação a quem os elegeu. Portanto, nós temos que ter um calendário de participação da comunidade como um todo. Que pode ser uma festa? Pode. Pode ser um fórum? Pode. Pode e deve. Um fórum de balanço no final do ano. Vocês estão pegando agora, como é que vocês vão dar contas, prestar contas no final do ano? Vamos organizar uma agenda. É uma tarefa conjunta nossa com a coordenação da escola. E aí vai, gente. Vocês vão ter informações sobre os recursos financeiros. Vocês vão nos ajudar. A gente já criou um boletim que vai todo dia para a escola. Mas eu acho que a gente tem que criar um pequeno informativo dos conselhos de escola, onde vocês possam colocar as notícias lá da escola. Então, são muitas as atribuições. Mas aí vocês vão falar, mas Sônia, que horror, nós vamos trabalhar tanto, eu tenho minha casa para cuidar. Por isso que nós precisamos nos organizar. Então, eu queria passar a palavra para o Rubens primeiro e depois para o Cícero, para que essas ideias fiquem mais claras. Clara não é uma boa palavra. Para que essas ideias fiquem mais objetivas, para que essas ideias fiquem mais concretas para vocês, para a gente poder debater como é que nós vamos dar conta disso, sem sobrecarregar qualquer um, mas nos sobrecarregando a todos, desse trabalho bonito que é o trabalho do conselheiro, tá bem? Só quero ainda terminar dizendo isso para vocês. Vocês não trabalham sozinhos. Para a cidade, existe o Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação, que também tem um poder muito importante na deliberação da política educacional da cidade. Tá bem? Então, vou passar a palavra ao Rubens e depois ao Cícero. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Sônia pela oportunidade de voltar aqui a Suzano, onde me dediquei durante um ano e 9 meses à frente da Secretaria de Educação, onde fiz grandes amigos e aprendi muito, muito mesmo. Por quê? Muitas vezes a gente pensa que a gente aprende só na escola, na universidade, ou lendo livros. Claro que a gente aprende assim, tá certo? Mas a gente aprende lidando com os diversos problemas da prática. E aqui eu percebi, no município de Suzano, inúmeros problemas, inúmeras soluções que foram apresentadas, né, por diferentes pessoas, diferentes grupos políticos, diferentes pessoas com formações diferentes e que, de repente, abriam os olhos da gente para enfrentar os diferentes problemas que tinham. Então, foi um período realmente de muito aprendizado de como é o funcionamento da máquina administrativa do Estado, no âmbito do município, no âmbito do Estado,
no âmbito da União, né, porque a gente também tem que ir para Brasília, essas coisas todas, e também como é que são as relações no âmbito municipal, as relações internas, as relações pessoais, e que a gente aprende muito ao lidar com todas essas condições. O que a Sônia tinha me pedido para falar sobre gestão democrática era a questão sobre a participação, né? E eu estendi um pouco mais, Sônia, e tentei colocar algumas coisas a mais. Esse material que eu vou apresentar para vocês pode ficar à disposição da secretaria se quiser, para passar para as pessoas, tudo isso. Mas vai ser uma apresentação breve, mas eu vou tentar falar, em primeiro lugar, sobre uma determinada concepção do Estado, entendendo como sendo uma condensação material de uma relação de forças. E o segundo ponto que eu vou falar é um pressuposto político-social de por que se passa do controle do Estado sobre a sociedade para o controle da sociedade sobre o Estado. O terceiro, os princípios orientadores daquilo que a gente chama de gestão democrática, como é que surgiu no Brasil, tá certo? Os eixos viabilizadores disso, né? E um pouco desse histórico e algumas constatações e algumas indicações, tá certo? Eu começaria dizendo que para a gente ter esse direito que a Sônia se referiu, que o Marcelo se referiu, que o seu Cândido se referiu, o direito à participação, o direito à educação, é fundamental a gente ter muita clareza que só há direito na presença do Estado. Onde não há Estado, e eu estou querendo dizer a ideia de Estado de forma genérica, tá certo? No âmbito administrativo municipal, estadual ou da União, é isso que eu estou falando da forma genérica de Estado, tá certo? Só há direitos na presença do Estado. Fora do Estado, o que se tem é a presença do privilégio e a presença da força. Mesmo muitas vezes dentro do Estado, e é o Estado que carrega essa possibilidade de existência de uma certa força, por isso, por exemplo, a polícia, o exército, o aparelho jurídico e assim por diante, que são instrumentos de coerção para as pessoas, para subordinar as pessoas a uma certa condição. Ele já existe dentro do Estado, mas veja, o Estado ele não é de ninguém obrigatoriamente. A rigor ele tem uma outra percepção e uma outra característica, tá certo? Bom, o Estado é o único que garante direito. O Estado não paira acima das classes sociais e nem é determinado por uma classe social só. Ele é alguma coisa que é síntese e é produto das relações de forças que existem na sociedade e também dentro do Estado. Ele é um produto, ele é uma condensação material de uma relação de forças, dos diferentes interesses que existem, que se chocam, que se confluem em determinados aspectos e que, de uma certa maneira, colocam como deve ser o comportamento do Estado em cada momento da história, tá certo? O que ocorre é que a gente, ao pensar nas classes sociais, e aí eu estou definindo de modo muito preciso, classe social, uma que precisa vender força de trabalho e outra que precisa comprar força de trabalho para se reproduzir. Nessas condições, o que se tem é que as classes sociais não são completamente homogêneas, elas não são
da mesma forma, não se compõem da mesma forma. Elas mudam no tempo, tá certo? E essas mudam no tempo as frações de classe que, de uma certa maneira, estabelecem o rumo de que o Estado deve tomar. Portanto, essas frações de classe, elas conseguem, de uma certa maneira, elas estão presentes, tanto na classe dominante quanto na classe dominada. Essas frações de classe, elas têm o seu projeto próprio e têm, na materialização concreta da legislação, das posturas, do aparelho jurídico, do funcionamento administrativo, o jeito de como deve funcionar o Estado. Veja, se a gente pegar rapidamente, pensando na história do Brasil, quem que coordenava, quem que estabelecia a regra do jogo no começo do século passado para o país, se dizia o seguinte, que era o capital agrário exportador. Era ele que definia as grandes leis, as constituições que foram feitas no começo da República, a forma da política econômica, a política trabalhista, as relações comerciais nacionais e internacionais eram determinadas por essa fração de classe, o capital agrário exportador, subordinado aos interesses internacionais. Se a gente caminhar um pouquinho mais na frente, nos anos 50, 60, 70, por aí, até 80, a gente vai ver que substituiu-se essa fração de classe por uma outra, do ponto de vista da classe dominante. Entra em cena o grande capital industrial, que de uma certa maneira refaz a legislação, estabelece nova forma jurídica de como é que deve ser o comportamento das pessoas nas relações trabalhistas, as relações comerciais, nacionais e internacionais. Inclusive, e aí é um aspecto importante para a gente ressaltar nesse momento político. Para essas elites, se a democracia for um empecilho para a realização dos seus interesses, ela estabelece o seguinte: acaba-se com a democracia. E assim que foi os golpes que aconteceram lá no Estado Novo e o golpe de 64. No fundo, os grandes interesses desse capital que estava entrando em cena e que estavam sendo, de uma certa maneira, colocados em xeque, se perceber nessa condição, o que perdeu nesse processo? Perdeu-se a democracia. Portanto, para o capital industrial, que estava, de uma certa maneira, traçando os rumos do país neste período, era mais importante a realização dos seus interesses do que a percepção da democracia como sendo um valor para a construção de uma nação. Se a gente chegar um pouquinho mais para o final do século XX, e agora os nossos anos, a gente vai perceber que quem determina, quem de uma certa maneira estabelece as formas de como se dá a relação jurídica, os grandes interesses em jogo, tudo isso é, alterando inclusive a Constituição de acordo com os seus interesses, é o grande capital financeiro nacional e internacional. Esse grande capital, ele tem um interesse o tempo todo em se materializar, em se reproduzir de forma muito fácil, muito rápida, muito ampliada. E usa de mecanismos de convencimento que nos pega no coração e na mente, de tal forma que a gente acha que é assim que tem que ser as coisas. Só para dar um exemplo, a gente não é bombardeado todo dia, todo minuto, toda hora, sobre o que está acontecendo com a Bolsa de Nova York? É ou não é? Não aparece na televisão, no rádio, nos jornais, o que está acontecendo com as bolsas de Nova York, de Paris, de São Paulo.
Não é isso? Não aparece? Tem até um canal que passa o que acontece nas bolsas do mundo inteiro. E a pergunta que eu faço é a seguinte: quantos daqui têm aplicação na bolsa? Vocês viram quantos levantaram a mão? Ninguém. Mas veja, o país, a economia, a política, as formas das relações trabalhistas, as relações sociais todas, econômicas, etc., elas estão estabelecidas segundo esses interesses, de tal forma que as pessoas perdem a noção do que é o principal para elas, que é a condição de vida que elas têm. E se subordinam, de uma certa maneira, a esses grandes interesses que vão convencendo as pessoas que o país tem que funcionar dessa maneira. Não, o país tem que funcionar dessa maneira por os interesses dela. Agora, o país pode funcionar de outra maneira de acordo com os interesses da maioria da população. Essa é a diferença. Tá certo? Do ponto de vista das classes dominadas, houve enfrentamento nesses períodos também. Então, se a gente pegar no começo do século passado, os ferroviários, os portuários, eram as categorias, e lá aparece, por exemplo, também os movimentos de imigração, os italianos, os japoneses aqui para Suzano, os espanhóis, etc., que de uma certa maneira se opunham ao projeto do capital agrário exportador e, portanto, resistiam àquela ideia de Estado que procurava valorizar só os interesses do capital agrário exportador. Na década de 50, 60, 70 e 80, houve também resistências ao projeto do capital industrial. No primeiro momento, houve todo um processo de democratização, a Liga dos Camponeses, a participação nos governos mais democráticos. E cá entre nós, como é que cai o governo Jango?